Você não precisa que o paciente tenha uma lesão inicial de mancha branca, depois essa mancha branca vai ficar avermelhada e depois isso vai acabar desenvolvendo um tumor. Pode acontecer dessa maneira, mas não necessariamente, porque você pode ter o aparecimento do tumor de forma imediata. Simplesmente a alteração lá na célula já é tão agressiva, ela já é tão marcada que o paciente já começa fazendo carcinoma, sem passar por esse passo a passo das lesões cancerizáveis. E, a bem da verdade, a menor parte dos tumores passa por esses estágios de lesões cancerizáveis. A percentagem de leucoplasias que acabam se transformando em câncer, ela varia de 0,3% até 9%, dependendo do trabalho e da metodologia que você estudar. Vê que 9% é muito alto, é significativo, mas você tem muitos estudos com essa epidemiologia muito baixa, assim como 0,3%, né? O outro extremo é muito baixo. Mas o importante é você saber que você não precisa ter esse passo a passo para que o tumor desenvolva, e você não precisa então esperar enxergar no seu paciente todas essas lesões. Essa aí é a imagem que o paciente chega para você e diz que a dentadura não está adaptando, ou que a dentadura está machucando. Gente, tem um problema importante aí, algo que a gente discute pouco com os pacientes, que a dentadura, na verdade, ela esconde o palato, ela esconde a mucosa, e às vezes os pacientes não tiram para fazer a higiene com aquela frequência que nós gostaríamos. Às vezes a gente não ensina isso, tem muito da nossa culpa aí como dentista, de ensinar os pacientes a fazerem isso. E tem uma outra questão, que então, às vezes o paciente tira a dentadura, se concentra nela e não olha dentro da boca nunca. E é muito pouco frequente que os pacientes, de uma maneira geral, se autoexaminem e observem o que está acontecendo na sua própria boca. Por isso vem essa relação. Essa relação que é natural, a gente precisa entender isso, né? O paciente coloca a prótese e daqui a pouco ele diz, começou a machucar. E na verdade, talvez essa lesão já estivesse se desenvolvendo há muito tempo, porque olha como ela tem volume, olha como ela tem extensão, olha o aumento de volume que você vê aqui na face palatina dessa lesão aqui, e essa área aqui toda infiltração. Então você pode, e aí então, né, que nasceu certamente aquela história do início aqui do nosso bate-papo, dessa relação de causa e efeito, né? Você vê a dentadura ali em cima, e isso acaba que se repete em muitos casos, porque o câncer de boca ele costuma ser uma lesão que aparece em pacientes com um pouco mais de idade, portanto tem uma possibilidade maior que essas pessoas tenham dentadura, nem tanta idade assim, a partir de 45, 50 anos, não que isso não aconteça em jovens, acontece, mas é raro. O grande volume de pacientes com tumores na boca é dessa faixa etária aí de 50 a 60 anos. E aí você tem uma população significativa, principalmente aqui no nosso país, que usa dentadura, e você ter achado, num determinado momento aí do nosso conhecimento, que isso poderia ter essa relação de causa e efeito. Mas lembra, o raciocínio que você tem que fazer, ele tem que ser baseado na patogenia, e a patogenia do câncer, ela envolve mexer no DNA. E será que uma estrutura mecânica ali, por contato, é capaz de promover essa alteração? Então a gente não entende isso como factível hoje. Aí tem uma outra situação que aparece também recorrente assim. Mas a prótese poderia estar traumatizando. Poderia deixar essa mucosa mais fina ou deixar já o tecido conjuntivo mais exposto. E aí você tem a ação dos outros agentes carcinogênicos. Por exemplo, o paciente fuma e usa dentadura. E o trauma dessa dentadura poderia deixar essa mucosa mais suscetível à ação dos agentes carcinogênicos do tabaco. Esse raciocínio, ele não está errado, não. É justamente esse o raciocínio que a gente faz para a associação do consumo de álcool. O consumo de álcool deixa a mucosa mais suscetível à ação dos carcinogênicos do tabaco.